Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós se fez homem, que por nós morreu e ressuscitou, que por nós intercede junto do Pai, esteja convosco. Com estas palavras, saúdo a todos que estão aqui presentes na Igreja da Sede em Angra, bem como todos os que nos acompanham através da rádio e da televisão. De modo particular, os doentes ou aqueles que por qualquer outro motivo estão impedidos de se deslocarem às suas assembleias para celebrarem este mandato de Jesus. Fazei isto em memória de mim, a Eucaristia na sua Páscoa. Iniciamos agora um tempo muito rico, ou como diz a Escritura, um tempo favorável, um tempo de salvação. É o tempo da Quaresma. Vamos-nos predispor a vivê-lo no espírito que nos é indicado, atravessando o deserto, tal como Jesus também fez, com as armas que são próprias deste tempo, o jejum, a oração e a esmola, para assim podermos viver a vida nova do ressuscitado. E porque nem sempre é assim, peçamos perdão ao Senhor pelas vezes que nos afastamos de Deus e em nome da nossa própria liberdade, talvez a tenhamos destruído. Por isso, peçamos-lhe perdão e também uns aos outros para celebrarmos na comunhão estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Oremos. Concedei-nos, Deus Onipotente, que pela observância quaresmal alcancemos maior compreensão do mistério de Cristo e a nossa vida seja um digno testemunho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou um homem do pó da terra e insuflou em suas narinas um sopro de vida. E o homem tornou-se um ser vivo. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a oriente, e nele colocou o homem que tinha formado. Fez nascer na terra toda a espécie de árvores, de frutos agradáveis à vista e bons para comer, entre as quais a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Ora, a serpente era o mais astucioso de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não podeis comer o fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer o fruto das árvores do jardim, mas quanto ao fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus avisou-nos: não podeis comer dele, nem tocá-lo, senão morrereis. A serpente replicou à mulher: de maneira nenhuma, não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos e sereis como deuses, ficando a conhecer o bem e o mal. A mulher viu então que o fruto da árvore era bom para comer e agradável à vista, e precioso para esclarecer a inteligência. Colheu o fruto da árvore e comeu. Depois deu ao marido, que comeu juntamente com ele. Abriram-se então os seus olhos e compreenderam que estavam despidos. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e cingiram os rins com elas. Palavra do Senhor. Pecamos, Senhor, tende piedade de nós. Pecamos, Senhor, tende piedade de nós. Criai em mim, ó Deus, um coração puro e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. Não queirais repelir-me da vossa presença, e não me retireis de mim o vosso Espírito de santidade. Dai-me de novo a alegria da salvação e sustentai-me com o Espírito generoso. Abri, Senhor, os meus lábios
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. De facto, até à lei existia o pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta se não houver lei. Entretanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo para aqueles que não tinham pecado, por uma transgressão à semelhança de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a falta. Se pelo pecado de um só todos pereceram, com muito mais razão a graça de Deus, dom contido na graça de um só homem, Jesus Cristo, se concedeu com abundância a todos os homens. E esse dom não é como o pecado de um só. O julgamento que resultou desse único pecado levou à condenação, ao passo que o dom gratuito, que veio depois de muitas faltas, leva à justificação. Se a morte reinou pelo pecado de um só homem, com muito mais razão, aqueles que recebem com abundância a graça e o dom da justiça reinarão na vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Porque assim como pelo pecado de um só homem veio para todos os homens a condenação, assim também, pela obra de justiça de um só, virá para todos a justificação que dá a vida. De facto, como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, assim também, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Palavra do Senhor. Senhor esteja convosco. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites e, por fim, teve fome.
O tentador aproximou-se e disse-lhes: Se és filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pães. Jesus respondeu-lhe: Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu-o à cidade santa, levou-o ao pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: Deus mandará os seus anjos que te recebam nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. De novo o diabo o levou consigo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou-o, e aproximaram-se os anjos e serviram-no. Palavra da salvação. Começa a primeira leitura do livro do Gênesis a contar-nos a história da salvação com um texto das origens, um texto que podemos dizer não datado dos tempos primordiais. O relato do Gênesis não é um conto infantil, tampouco é uma explicação científica dos primeiros passos da humanidade. Lemos uma reflexão sobre a alma humana. Podemos dizer que é uma página de antropologia, mas de uma antropologia bíblica, que pergunta quem é e como é o ser humano com Deus, para Deus e diante de Deus. E serve-se o autor sagrado de uma imagem curiosa, uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas devemos notar que a noção de conhecimento bíblico tem matizes semíticas e não grega. Isto é, o conhecimento não consiste na busca de descobrir a verdade, entendida como a adesão de um objeto à minha mente. Não busca as questões essenciais. O conhecimento bíblico tem que ver com a experiência, com a intimidade, com o gosto, com a capacidade de saborear, com o prazer de se encontrar com o outro que leva a amá-lo. E, aliás, na nossa própria experiência de linguagem, conhecemos o conhecimento na versão grega e conhecemos o conhecimento na versão bíblica. Quando dizemos, por exemplo, eu conheço muito bem o meu filho, ou eu conheço muito bem o meu pai. Este conhecimento, no sentido bíblico, é um conhecimento da experiência, do amor, de poder saborear ou gostar o outro. E é deste conhecimento que nos fala o livro do Gênesis. Deus sabe o que é que dá a felicidade ao ser humano e o que é que o leva à perdição. Mas é também Deus que lhe dá a liberdade. Uma pessoa que não fosse livre não poderia ser feliz. Nós não somos fantoches nas mãos de Deus, mas a liberdade toma parte da nossa própria condição de seres criados por Deus. E é aqui que, de fato, radica esta possibilidade do pecado. Nós, os humanos, descobrimos a nossa nudez quando nos afastamos de Deus. Foi isso que aconteceu aos nossos primeiros pais. Na segunda leitura, nós encontramos São Paulo a contrapor duas figuras, a figura de Adão e a figura de Cristo, e diz do modo contundente: não há proporção entre a culpa e o dom. De fato, em Adão faz-se carne a culpa, em Jesus Cristo faz-se carne a graça. Em Adão, porque também nós somos Adão, está a nossa condição de pecadores que só pode esperar em Deus. Em Jesus Cristo, da vida de quem nós participamos também, está a resposta definitiva. Não há que esperar outra palavra de Deus, porque essa se dá de fato em Cristo. São Paulo insiste no binómio desobediência-obediência. A primeira inclui a humanidade,
A segunda é a resposta de Cristo que acolhe e salva o homem. A história da salvação não está desnorteada, mas que tende a Cristo e nele culmina a sua trajetória. No texto do Evangelho também voltamos a um início, tal como no livro do Gênesis falamos do início, no Evangelho de hoje falamos do início do ministério da vida pública ou ativa de Jesus. Os três evangelistas coincidem em apresentar as tentações no início da vida pública de Jesus. Os três têm caráter messiânico. Como levar por diante a missão que o Pai confiou a Jesus? Marcos dá apenas uma breve notícia, enquanto Mateus e Lucas a desenvolvem. Enquanto Mateus repete duas tentações, ainda que lhe alterem a ordem. O que é que podemos identificar aqui nestas palavras? As tentações são sobretudo três: pão, magia e submissão. Isto é, que tudo se transforme em material, que Jesus desenvolvesse a sua ação como se fosse um mágico e que pudesse submeter a ele todas as coisas, isto é, que mostrasse o seu poder. E, portanto, também nós podemos cair nesta tentação. Aliás, a própria religião também pode cair nessa tentação quando ela se identifica com espetáculo ou com magia. Aliás, alguns canais que se dedicam a mostrar atos de culto normalmente têm estas duas dimensões, o espetáculo e a magia. E é desta tentação, de facto, que Jesus se quer libertar, para além da tentação do poder ou da submissão, de tal maneira que as pessoas não fiquem deslumbradas pelos prodígios para que adorem a Jesus ou fiquem dominadas por ele para que ele controlasse tudo. As três tentações de facto vão juntas. Jesus teve estas tentações no começo da sua missão. Isto é, tinha diante de si a pergunta, tinha que dar resposta a todas as necessidades humanas. Não seria melhor demonstrar o seu poder com milagres que não dessem lugar a dúvidas acerca da sua pessoa e da sua missão? Não é melhor alcançar o poder e desde cima conseguir os seus objetivos legítimos? Jesus diz claramente, só Deus pode saciar o homem, só o serviço é o caminho da autoridade e só se pode adorar a Deus. De maneira que estas três tentações de Jesus também continuam hoje a ser as nossas tentações, a tentação do ter, a tentação do aparecer e a tentação do poder. E mesmo até numa atitude religiosa também pode acontecer que a gente caia nestas tentações. Por isso é que Jesus nos ensina a livrar-nos dela. Não é propriamente sinónimo de tentação e pecado. A tentação é uma provação. O pecado é o afastamento de Deus ou o mau uso da nossa liberdade. E então, como resposta ou como remédio a estas tentações, a pedagogia da Igreja baseada no Evangelho, e não para sermos vistos, mas pelo bem em si, dá-nos três remédios, três registros, ou se quisermos, como se diz hoje, três aplicações, para se a gente quiser instalar essas três aplicações, podermos fazer a aplicação da oração, isto é, só a Deus adorarás e prestarás culto, que é a outra aplicação do jejum, como nós também aprendemos de facto que os excessos, às vezes esses excessos que se tornam verdadeiras orgias, enfim, pelo que pode ser de excesso de consumo, que leva à destruição da pessoa, da sua própria lucidez e da sua liberdade, e nós cultivamos hoje também muito essa atitude. Por um lado é a defesa do ambiente, mas por outro lado é um ataque ao próprio ambiente da saúde humana, ao próprio esbanjamento para, enfim, contrapormos com outra atitude que podemos dizer que é o jejum. Isto é, não ir para além do necessário, porque de facto o problema pode ser o excesso, o esbanjamento, que contradiz de facto com outra parte da humanidade, outras pessoas que estão precisamente no lado contrário. E aí esta atitude está associada à esmola, não a esmola, enfim, avulso, mas a esmola que pode ter uma dimensão muito alargada, a dimensão, essa esmola que se pode transformar no modo de ser da economia.
E, portanto, estas aplicações que o Evangelho nos ensina são os remédios para as tentações que o Evangelho nos aponta, sobretudo esta tentação de acumular as coisas, a tentação do poder, a tentação da riqueza, de controlar ou de dominar os outros, a tentação dos excessos, a tentação da riqueza, enfim, é por aí que o Evangelho nos aponta. Por isso, quando professarmos a nossa fé daqui a pouco, ainda que não seja na fórmula batismal, mas estamos a iniciar o processo batismal, aqueles que se preparam para o batismo hoje têm um dia muito importante que é a inscrição do seu nome na comunidade cristã para serem batizados, de lembrarmos também o nosso nome que está registado como batizados em Jesus Cristo, e na profissão de fé batismal tem sempre a versão negativa e tem a versão positiva. A versão negativa não é um negativo em si, mas é um negativo para dizer: eu, para professar a fé em Deus como Pai, em Jesus como Senhor e no Espírito Santo, eu tenho que renunciar. E então é esta renúncia que fazemos por 3 vezes, tal como Jesus também renunciou 3 vezes, baseados na palavra de Deus, nós temos consciência do que é que temos de renunciar. De facto, fazer uma opção por Jesus Cristo implica primeiro uma profissão de fé numa versão negativa. E só depois então de termos espaço interior nessa versão negativa é que podemos confessar a fé do modo positivo. Porque eu renuncio a isto ou a este, é possível afirmar a minha adesão interior a esta ou a outra dimensão. Portanto, somos hoje convidados a atravessar o deserto do mundo, às vezes o deserto da nossa própria vida. O que os que nos antecederam na fé também falavam da noite escura, porque mesmo com a nossa fé não é óbvio, nós não temos claridades todos os dias, nem temos sempre um caminho linear. Por isso há que atravessar o deserto, e atravessamos o deserto com Jesus. Nele somos tentados, mas também com ele vencemos. A este propósito, a Comissão Nacional de Justiça e Paz escreveu um texto para esta quaresma, que está ali em papel a quem quiser levar ao fundo da Igreja, e está também disponível na página digital da Comissão, citando um poema de Sofia Melbreiner, ela que fez parte da primeira Comissão Nacional de Justiça e Paz, que comenta esta passagem do Evangelho, e termino esta reflexão sobre a palavra de Deus com o poema, a oração de Sofia de Melbreiner, a propósito do Evangelho de hoje. Para atravessar contigo o deserto do mundo, para enfrentarmos juntos o terror da morte, para ver a verdade, para perder o medo, ao lado dos teus passos caminhei. Por ti deixei meu reino, meu segredo, minha rápida noite, meu silêncio, minha pérola redonda e seu oriente, meu espelho, minha vida, minha imagem, e abandonei os jardins do paraíso. Cá fora, à luz sem véu do dia duro, sem os espelhos, vi que estava nua, e ao descampado se chamava tempo. Por isso, com teus gestos, me vestiste e aprendi a viver em pleno vento. Que assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo.
mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos por todos aqueles que se preparam para celebrar a Páscoa, conduzidos pela palavra e pelo Espírito, dizendo: renovai, Senhor, o vosso povo. Pela Santa Igreja, pelos teus fiéis e catecúmenos, para que a vitória de Jesus sobre o maligno lhes dê a graça de vencer as tentações, oremos. Pelos homens e mulheres de todo o mundo, para que saibam descobrir a dignidade que Deus lhes deu, ao criá-los à sua imagem e semelhança, oremos. Por aqueles que o demónio tenta enganar, para que encontrem nas palavras de Jesus a força para escolher sempre a vontade de Deus, oremos. Pelos que não têm paz ou estão doentes, para que os discípulos de Jesus sejam para eles testemunhas diligentes do Evangelho, oremos. Por nós próprios e pela nossa comunidade paroquial, para que o caminho de conversão que iniciamos nos conduza à vida em Cristo e à sua Páscoa, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que nos ensinaste pela palavra de Jesus, que o homem não vive só de pão, conduzi-nos pelo Espírito ao deserto, para escutarmos sempre mais a sua voz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Das minhas iniquidades, purificai-me dos meus pecados. Aspergi-me com hisopo e ficarei puro. Lavai-me e ficarei mais branco do que a neve. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei que a nossa vida, Senhor, corresponda à oferta das nossas mãos, com a qual damos início à celebração do tempo santo da Quaresma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Jejuando durante 40 dias, Ele santificou a observância quaresmal e, triunfando das insídias da antiga serpente, ensinou-nos a vencer as tentações do pecado, para que, celebrando dignamente o mistério pascal, passemos um dia à Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos,
proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Saciados com o pão do céu que alimenta a fé, confirma a esperança e fortalece a caridade, nós vos pedimos, Senhor, ensinai-nos a ter fome de Cristo, o verdadeiro pão da vida, e a alimentar-nos de toda a palavra que da vossa boca nos vem. Por o nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podem sentar-se um instante para umas informações. Primeiro, para recordar que amanhã há a formação musical ou escola de música que tem vindo a decorrer desde o início do ano pastoral para organistas e animadores das assembleias litúrgicas. Amanhã, segunda-feira, pelas 6h30 da tarde, no Centro Paroquial da Sé. Seguindo-se também no mesmo local, pelas 19h30, o Encontro de Leitores da Sé. O que está a acontecer com a nossa casa, o pensamento social cristão e questões ambientais é o tema que as paróquias de Alvedaria da Praia querem tratar nos próximos 3 dias, ainda que estejamos distantes. Se alguém quiser procurar esta resposta do que está a acontecer com a nossa casa, o pensamento social cristão e questões ambientais, as intervenções com convidados locais e de fora decorrem no Centro Paroquial das Fontinhas, segunda, terça e quarta-feira, pelas 20 horas. Na terça-feira, há a preparação para o sacramento do batismo, aqui no Centro Pastoral da Sé, pelas 20 horas. E decorre no Salão da Vila Nova, dos dias 5 até 8, um curso geral de catequistas, agora nestes dias na área da doutrina. É todos os dias pelas 20 horas. Também na próxima sexta-feira, o Parque da Sé visitará os doentes da Zona A partir das 14 horas. Ainda também para informar que há um encontro de jovens em ordem à preparação das Jornadas Mundiais da Juventude, que sabemos que estão no ano 2022, este ano pela primeira vez em Lisboa, em Portugal, e a preparação começa já nas dioceses, de maneira que aqui, na terceira, teremos um encontro no Salão do Seminário no próximo sábado, dia 7, das 10 às 15 horas. Ainda que haja um jovem delegado da Paróquia da Sé, seria também muito interessante que, ainda de um modo informal, os jovens, os que estão aqui, os que nos estão a ouvir ou a ouvir, pudessem participar também neste encontro, até por curiosidade ou por informação e, eventualmente, também para a preparação ou participação nas Jornadas Mundiais da Juventude de 2022. É no próximo sábado, dia 7, às 10 da manhã, no seminário. Recomeçam também já os encontros dos grupos de catequese, após esta interrupção do Carnaval, aos sábados, às 5 horas. Também nos sábados da Quaresma fazemos aqui na Sé a Via Sacra, percorrendo os passos de Jesus pelas 5h30 da tarde. No próximo fim de semana é habitual, já de longa data, há muitos séculos, fazer-se a procissão de Nosso Senhor dos Passos. A mudança da imagem ocorre da Igreja do Colégio para o Santuário da Conceição no próximo sábado, pelas 20 horas, e a procissão propriamente dita ocorre no domingo, com saída do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, pelas 15 horas, em ordem com recolha até à Igreja do Colégio. Se bem que a Igreja do Colégio ainda não esteja apta para a celebração do culto, a saída e entrada da procissão será a partir ou até à Igreja do Colégio, ainda que sem ato de culto, mas com ponto de referência para a entrada e para a saída e também para o itinerário da procissão. Aproveito ainda para lembrar, embora que esteja publicado nos lugares da praxe, um aviso de suspensão de trânsito e proibição de estacionamento, que é durante esta semana aqui na Carreira dos Cavalos,
No troço entre a Rua da Sé e a Rua da Rosa será proibido o trânsito e o estacionamento das 8 até às 4 da tarde, devido aqui à remoção de umas árvores que são necessárias remover, que estão dentro do adro da Sé. E por isso chamar a atenção dos residentes, dos automobilistas, que durante esta semana não é possível voltar da Rua da Sé para a Carreira dos Cavalos, podendo fazer seu acesso pela Rua do Barcelos ou pela Rua da Rosa. Obrigado pela vossa atenção. O Senhor esteja convosco. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como ao Filho pródigo, a alegria do regresso à sua casa. Cristo, exemplo de oração e de vida, vos guie nos caminhos da Quaresma a autêntica conversão espiritual. O Espírito de sabedoria e de fortaleza vos confirme na luta contra o maligno, para que possais celebrar com Cristo o triunfo pascal. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E em paz o Senhor vos acompanhe.